nós vamos dar continuidade aos estudos referentes à classe de novos membros que se iniciou na semana passada. E como é de conhecimento de todos, nós teremos 12 aulas durante os próximos fins de semana a respeito daquilo que são as doutrinas, irmãos, básicas contidas nas Escrituras Sagradas. Foi-nos informado também que esses estudos que serão ministrados nas próximas semanas, foi ministrada a primeira aula na semana passada, hoje nós vamos partir para a segunda aula, foram extraídos da Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão de fé pela qual optamos aqui na Igreja Reformada em Cristo. Mas os irmãos me permitem, para iniciar esse estudo, uma breve explicação, porque, por certo, os irmãos podem se perguntar o que se trata de uma confissão de fé? O que é uma confissão de fé? Por que é necessário que a igreja tenha uma confissão de fé? Meus irmãos, e os irmãos terem ideia, eu vou dar uma breve explicação sobre o que de fato é a confissão de fé e a importância dela para uma igreja que realmente deseja ser uma igreja bíblica, uma igreja alinhada com as Escrituras Sagradas. Meus irmãos, a confissão de fé ela teve origem em 1517, justamente na Reforma Protestante. E nós vemos que Martinho Lutero, que foi ali o que deu início a essa Reforma Protestante, ele viu, irmãos, a necessidade de reunir em um só documento as principais doutrinas bíblicas. Mas, mais adiante, esse documento foi-lhe dado o nome de Confissão de Fé, que nada mais é, irmãos, um resumo das doutrinas que estão contidas na Palavra de Deus. Irmãos, de fato, é bom deixar claro aqui para os irmãos nessa manhã e sempre ratificar com toda a igreja. A confissão de fé não é uma extensão da Bíblia. Não é também um livro que está em pé de igualdade com a Bíblia, irmãos, de forma alguma. E muito menos a confissão de fé não é uma concorrente da Bíblia. Nós entendemos que a confissão de fé para uma igreja bíblica, irmãos, ela é um documento, um registro que todas as igrejas sérias, todas as igrejas que têm comprometimento com a palavra, justamente a confissão de fé auxilia. Ela é um suporte para que venhamos aprender mais das doutrinas que estão contidas na palavra de Deus, que é suficiente para a nossa vida. É isto. E, meus irmãos, nós vemos também que nas Escrituras Sagradas, todas as doutrinas que estão contidas nela, a confissão de fé, ela é nada mais que uma unidade que ela causa no meio de uma igreja bíblica. Por isso que a classe de novos membros, ela está sendo realizada para quê? Para que todos nós, cada um de nós que estamos aqui, estamos ouvindo esses estudos, nós tenhamos um entendimento unificado das doutrinas bíblicas contidas na Palavra de Deus. Então, o objetivo da confissão de fé é esse, que todas as doutrinas que estão expressas neste documento estão totalmente alinhadas com a Palavra de Deus, e é isso que nós cremos, é isso que nós professamos. Então, para você, irmão, ser membro desta igreja, você precisa realmente crer e realmente entender tudo aquilo que será falado daqui para frente. Se houver alguma questão que porventura o irmão não concordar ou não entender,
ou principalmente discordar, infelizmente, é impossível que você seja um membro dessa igreja e também de uma igreja que seja bíblica, uma igreja séria. Pois bem, irmãos, nós sabemos que no meio cristão há muitas crenças e muitos entendimentos doutrinários. Porém, há entendimentos doutrinários, irmãos, que um verdadeiro cristão ele precisa ter. E são entendimentos inegociáveis. Dentre eles é a doutrina sobre Deus, que é a doutrina que nós vamos tratar aqui nessa manhã, a doutrina sobre Deus e a Santíssima Trindade. É uma doutrina, meus irmãos, muito importante no meio da igreja, daqueles que creem e professam o nome de Cristo Jesus. E é necessário todo um alinhamento e todo um entendimento da nossa parte. Porque, como eu disse, é uma doutrina que é inegociável. Não há meio termo, irmãos. E os irmãos vão ver, nós vamos falar aqui nessa manhã, inúmeras passagens acerca da doutrina relacionada ao Deus Altíssimo e relacionado à Trindade, a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, por que essa doutrina é tão importante? Por que nós dizemos isso que estamos falando? Porque, infelizmente, irmãos, há instituições e pessoas, não só hoje, mas em toda a história da igreja, que combateram e combatem essa doutrina da Trindade. Realmente são contra. Não creem na Trindade. Não creem. Nós podemos exemplificar. O primeiro exemplo que nós vemos são os nossos irmãos da Testemunha de Jeová. Eles ali, irmãos, eles creem somente na figura do Pai, a figura de Jeová. Despreza a figura do Filho e do Espírito Santo. Nós vemos também um outro exemplo também do ministério Voz da Verdade. Só para os irmãos situarem e lembrarem, né, esse ministério Voz da Verdade é o grupo que compôs alguns louvores conhecidos da sociedade. Dentre eles, o louvor Escudo. Né? Os irmãos lembram? Não há ferrolhos, nem provas. Aquele louvor foi composto por eles e os demais. Nós entendemos que eles não têm um valor realmente doutrinário. Por quê? Porque esse ministério despreza a doutrina da Trindade. Eles, meus irmãos, para que os irmãos entendam, eles creem que só existe um que é Cristo. E mais, eles entendem que Cristo só no Antigo Testamento se manifestou como Deus. E ele resolveu se revelar como homem. E veio como homem no Novo Testamento. Ele morre, ressuscita e volta para o lugar dele, mas agora se manifestando como o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, ele é um só. Ou seja, eles fazem todo um rodeio, toda uma situação para dizer: Cristo é somente ele, somente Jesus, não há a figura de Deus Pai e não é a figura do Espírito Santo. Ou seja, irmãos, heresia. Isso não está na palavra. Isso não contém nas Escrituras Sagradas, igreja. Ou seja, devemos desprezar esse tipo de ensino. Porque nós vamos entender nessa manhã, irmãos, que em toda a Escritura Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse, há claramente a figura de Deus e a figura da Trindade. Mas vamos falar, meus irmãos, primeiro, qual é a nossa crença e entendimento sobre Deus, sobre realmente a figura gloriosa de Deus na nossa vida e no meio da igreja. Quero dizer para os irmãos que eu vou citar aqui alguns textos, e como eu disse, o estudo ele está sendo baseado na Confissão de Fé Batista de 1689. Então eu vou ler o primeiro tópico
relacionado à figura de Deus. O primeiro tópico que a nossa confissão de fé fala é que o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, eu vou ler rapidamente os textos, porque os textos por si só, eles já explicam muito bem sobre a figura de Deus. Então, nessa manhã eu não vou explicar detalhadamente cada versículo, porque, meus irmãos, esse assunto ele é tão importante, tão sério, que, por certo, nós demandaríamos algumas aulas, alguns dias, só para falar da doutrina sobre Deus e da figura da Trindade. Só que nós precisamos, nessa manhã, discorrer todo o assunto acerca dessas doutrinas. Possivelmente, em outras oportunidades, nós vamos discorrer com mais calma, com mais detalhadamente, para o entendimento pleno dos irmãos. Mas eu vou aqui discorrer vários versículos rapidamente. Os irmãos depois podem me procurar, se os irmãos quiserem as referências. Eu posso repassar o estudo aqui, a confissão de fé, para que os irmãos realmente peguem as referências com calma e tranquilidade. Amém? Então vamos lá. O que a Bíblia fala como o Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro? Lá em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Outra referência também está lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então os irmãos estão vendo o que a Bíblia ela fala da figura de Deus Pai, da doutrina relacionada a Deus próximo, cuja subsistência é de si mesmo. Olha a referência lá em Jeremias 10, 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, e do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Isaías 48, 12. Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Outra referência que a confissão de fé trata sobre Deus, falando sobre a figura de Deus. Ele é infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro, senão por Ele mesmo. Olha o que a Bíblia fala sobre isso, irmãos. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. A confissão de fé também fala que Deus, Ele é um Espírito, irmãos, puríssimo. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus é um Espírito puríssimo. A confissão de fé também declara que Ele é invisível, sem corpo, partes ou paixões, e quem somente pertence à imortalidade que habita em luz que nenhum homem pode acessar.
1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Outra referência também, lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 e 16. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Estão vendo, irmãos, que os versículos são bem claros e estão alinhados com a confissão de fé? Foi o que eu disse no início da aula. A confissão de fé, ela simplesmente resume as doutrinas que estão dentro da palavra de Deus em versículos claros e fáceis para que possamos entender. A confissão de fé também fala que o nosso Deus é um Deus imutável. Olha o que a Bíblia fala lá em Malaquias 3 e 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Ou seja, é um Deus imutável. Por isso nós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Na confissão de fé também Deus, a palavra fala que Deus ele é imenso. A referência está lá em 1 Reis 8, versículo 27. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A confissão de fé também fala que o nosso Deus é um Deus eterno. Olha a referência, irmãos. Salmos 92, um versículo conhecido dos irmãos. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ou seja, Deus que é eterno. A confissão de fé fala também que o nosso Deus é um Deus incompreensível e onipotente. A referência está lá em Gênesis 17, versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. A confissão de fé também fala que Deus em tudo ele é infinito e ele é santíssimo e sapientíssimo. Aonde está essa referência? Está lá em Isaías 6,3. E clamaram uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A confissão de fé também diz, irmãos, que o nosso Deus ele é completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho de sua vontade imutável e justíssima. A referência está lá em Salmos 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus e tudo que faz como lhe agrada. Os irmãos estão vendo, irmãos, que todas as referências elas têm um embasamento doutrinário sólido, rico, fácil de entendimento. As referências elas estão de acordo, as referências da confissão de fé estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Os irmãos estão conseguindo captar. A confissão de fé também diz que tudo que Deus faz é para a sua glória. Olha a referência lá, um versículo conhecido também dos irmãos, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. Outra característica que a confissão de fé fala, que Deus, meus irmãos, ele é cheio de amor, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam. Aonde que está essa referência?
Está ali em Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A confissão de fé também fala, irmãos, que o nosso Deus, contudo, é justíssimo e terrível em seus julgamentos. Essa referência está lá em Neemias, capítulo 9, versículo 32 e 33. Agora, pois, ó Deus, nosso, ó Deus, grande, poderoso e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria, até o dia de hoje. Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. Ou seja, irmãos, Ele é um Deus justíssimo e terrível em seus julgamentos. Outra referência também. Deus, Ele odeia todo pecado. Essa referência está lá em Salmos 5, versículos 5 e 6. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Estão vendo, meus irmãos, quantos versículos são bem diretos e claros acerca das referências da confissão de fé? Deus odeia o pecado. Outra referência também. Deus, Ele é quem de modo algum terá o culpado por inocente. Essa referência está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 7. Que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então, irmãos, aqui, até essa parte, nós vemos aqui todos os atributos relacionados a Deus. Aquilo que é a sua verdadeira essência e aquilo que você, como membro de uma igreja bíblica, você precisa entender esses atributos de Deus. Você precisa realmente estar alinhado com aquilo que a palavra deixou como legado. Os irmãos, nós vemos também outras referências bem claras acerca de Deus. Nós vemos no próximo tópico que Deus, Ele possui toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si e não possui necessidade de quaisquer criaturas que Ele fez, nem delas glória alguma. Essa referência mostra lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Lá em Salmos também, irmãos, 148, versículo 13. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e sua majestade é acima da terra e do céu. Outra referência está lá em Salmos 119, irmãos, versículo 68. Tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. E a última referência dentro desse tópico está lá em Jó, capítulo 22, versículo 2 e 3. Porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes o sábio é só útil a si mesmo. Ou tem o todo-poderoso interesse em que sejas justos, ou algum lucro
que faças perfeitos os teus caminhos? Os irmãos, é nítido o quanto nós vemos que, de fato, em todas essas referências, nós vemos que em tudo Deus possui para si toda a vida, glória, bondade e todas as bem-aventuranças que a Bíblia descreve sobre a sua essência. Também, irmãos, próximo tópico, ele apenas manifesta sua própria glória em pôr para a sobre elas. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. Lá nós lemos já a referência em Romanos 11, 34 e 36. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Outra característica também, e ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas, para fazer por elas, para elas, ou sobre elas, tudo que lhe apraz. Todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Essa referência está lá em Daniel, capítulo 4, versículo 25, 34 e 35. Olha o que a palavra diz, irmãos. Serás expulso de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. E passeão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com exercício do céu, e os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. Olha aí, irmãos, um versículo claro da soberania de Deus, sobre tudo e sobre todos. Também, irmãos, vemos uma referência lá em Hebreus 4,13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem temos de prestar contas. Os irmãos estão vendo a seriedade que é a palavra de Deus, irmãos? A seriedade que é conhecer a Deus. Eu vou parar um instante aqui para fazer uma seguinte pergunta para os irmãos. De todas as referências que foram dadas até agora, os irmãos tinham conhecimento de pelo menos um terço dessas características? Em igreja, será que nós realmente conhecemos verdadeiramente a essência do nosso Deus? Porque, meus irmãos, conhecer os atributos de Deus, conhecer a essência de Deus, ela muda a forma até mesmo de nos relacionarmos com Ele. Porque se você conhece as características de Deus, os atributos dele, em parte, irmão, é impossível que você tenha uma relação plena com Deus. É impossível. Você vai ter uma relação sempre em partes. Por quê? Porque você realmente, como a palavra diz, erra em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Meus irmãos, e só conhecemos a essência de Deus, só conhecemos os atributos, se nós realmente lermos as Escrituras. É na palavra de Deus que você realmente consegue ver todos esses atributos. Eu confesso aos irmãos que ao preparar esse estudo, ao preparar realmente esse sermão que está sendo
trago aqui para os irmãos nessa manhã, realmente me saltou aos olhos quantos atributos o nosso Deus ele tem e o quanto, meus irmãos, sobre ele há o poder, o domínio e a glória para todos sempre. E que, irmãos, e que nós devemos, se você quer realmente ser um membro de uma igreja que é bíblica, você precisa conhecer. Você precisa realmente entender isso. Porque as pessoas, irmãos, vão te perguntar. As pessoas vão te indagar. Principalmente o assunto que eu vou passar daqui a pouco, eu creio que os irmãos estão até ansiosos por isso, que é sobre a Trindade. Sobre a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas para isso, primeiro, irmão, você precisa saber a figura de Deus. Você precisa entender isso. É o princípio básico de um verdadeiro cristão, entender a essência de Deus. Prosseguindo, a confissão de fé também fala, igreja, que o nosso Deus, em seu conhecimento, ele é infinito, infalível e independente da criatura. Assim como nada para ele é contingente ou incerto, ele é santíssimo em todos os seus conselhos e em todas as suas obras. Essa referência está lá em Atos 15, versículo 18. Olha o que a palavra diz aí, irmãos. Diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde os séculos. Lá também em Salmos, capítulo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Próximo tópico. A palavra fala que Deus e em todos os seus comandos, a Ele é devido, da parte de anjos e homens, todo culto, serviço, obediência, que como criaturas eles devem em relação ao seu Criador, e tudo quanto mais ele se agrada. Olha, em requerer deles. A referência está lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 12 a 14. Acompanhe comigo, irmãos. Proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciões se prostraram e o adoraram. Então os irmãos estão vendo quantos atributos Deus tem, irmãos? Quantos atributos, de fato, Deus, na sua verdadeira essência, Ele tem? Nos nossos cultos, irmãos, preste atenção. Os sermões e as pregações nessa igreja sempre levam você, irmão, a entender quem Deus é e não só aquilo que Ele faz por você. Porque há um tempo atrás, muitos de nós aqui tínhamos um entendimento acerca somente das coisas que Deus ele pode fazer. Os milagres, as maravilhas, os benefícios da salvação em favor da minha vida e da sua. Só que nós não nos preocupávamos em entender realmente a essência de Deus, quem Ele é. Todos esses atributos que foram falados até aqui, irmãos. E realmente, como eu disse, a confissão de fé, ela é um alinhamento da nossa crença, daquilo que cremos, daquilo que professamos. E a pergunta que eu faço para a igreja nesse momento: todos esses atributos que foram falados, e muitos atributos nós mesmos às vezes nunca estudamos, que é sobre a ira de Deus e a justiça dele.
Porque as pessoas têm uma figura de um Deus bondoso, de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso. Mas será que nós vamos servir um Deus que é irado, irmãos? Um Deus que se ira com o pecado? Será que realmente vamos servir e entender um Deus que é justo? Como a palavra citou aqui, em vários versículos, em várias passagens. É algo, meu irmão, você que está chegando na igreja, e aos irmãos que já estão aqui há algum tempo, realmente, à luz das Escrituras, meu irmão, você precisa realmente se aprofundar em conhecer quem Deus é. É isso que vai fazer, meu irmão, a sua relação de Deus ser uma relação íntima. Uma relação diferenciada. De ouvir a voz de Deus e de entender quem realmente Ele é. Meus irmãos, e agora nós vamos passar, agora nós vimos sobre Deus, a doutrina sobre Deus e realmente a essência de Deus e quem Ele é. Agora nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. E é um assunto, irmãos, que realmente durante muitos anos na história da igreja, nós vemos que historicamente, num período de 600 anos, houve muitos debates, muitas dúvidas, muitas indagações, e principalmente muitos irmãos que realmente combateram, refutaram, dizendo que a Trindade não existe, que é uma doutrina que realmente não tem embasamento. Eu disse no início da mensagem que vários grupos, inclusive nos dias de hoje, pregam e refutam acerca dessa doutrina tão importante na nossa vida e que é uma doutrina inegociável. Inegociável. Irmãos, e como que a gente pode definir a doutrina da Trindade? Hein? Qual é o conceito da doutrina da Trindade, da figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo? O que é que nós entendemos? E a confissão de fé nos deixa claro que Deus, Ele é um e Ele é três ao mesmo tempo. Hã? Como assim, pastor? É isso mesmo que você falou? Deus, Ele é um e Ele é três ao mesmo tempo? Sim, irmãos. E é isso que nós vamos entender agora com o estudo. E eu quero que antes que nós entremos realmente discorrendo os versículos e realmente aprofundando, esse estudo da Trindade, irmãos, ele é um estudo que, se nós formos encará-lo e tentá-lo entendê-lo da forma humana e de uma forma racional, nós não vamos conseguir entender. Porque, irmãos, a matemática eterna de Deus, ela é diferente da matemática humana que aprendemos. A forma que Deus trata certos aspectos é só relacionada à economia dele, à soberania dele e como ele faz as coisas. Porque humanamente falando, você entender que Deus ele é um e ele é três ao mesmo tempo, nós não conseguimos, irmãos. Mas realmente, entendendo segundo a ótica eterna de Deus, nós vamos conseguir, à luz das Escrituras, identificar que Ele realmente ele é um e Ele é três ao mesmo tempo. Meus irmãos, e nós vamos ver no próximo tópico lá, o que a Confissão de Fé Batista de 1689, que é a confissão de fé que nós professamos aqui. E para título de informação da igreja, irmãos, a Confissão de Fé Batista que nós optamos, ela é, no meio reformado, uma das confissões mais robustas e que a maioria das igrejas sérias, reformadas, elas têm essa confissão de fé em suas igrejas. Também tem a confissão de fé de Westminster, que é uma confissão de fé também muito utilizada nas igrejas.
E também tem a confissão de Westminster, que eu disse, né? E nós vamos ver nessa confissão que no tópico relacionado à Trindade, a confissão diz o seguinte: em seu ser, ele é divino e infinito a três subsistências: o Pai, a Palavra, ou o Filho e o Espírito Santo. Então o que a confissão de fé quer dizer? A referência está lá, ó, em 1 João, capítulo 5, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aí, irmãos. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Estão vendo tanto que o versículo é claro, irmãos, acerca do que eu disse? Olha outra referência lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Três pessoas. Idade. Olha lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Filho, e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então os irmãos estão vendo claramente aí a figura da Trindade, em seu ser divino e infinito, e em três subsistências. Acho que está claro, não está, igreja? Vamos passar para o próximo. E o que a confissão de fé diz também? Que a Santíssima Trindade, ela é de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina. E ainda assim, a essência é indivisível. Olha lá a referência, irmãos. Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Ou seja, Deus é o eu sou, e o Senhor Jesus também é o eu sou, e o Espírito Santo é o eu sou. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 11. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. É Jesus falando. Ou seja, crede-me que estou no Pai, Deus, e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Lá em 1 Coríntios também, 8, versículo 6. Todavia para nós, olha que versículo claro, irmãos. Todavia para nós há um só a Deus, o Pai, do qual são todas as coisas, e nós para Ele, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Está vendo ali claramente a figura da Trindade, irmãos? Não está claro? Estou acompanhando isso aqui agora, hein? Vamos lá. Voltando bastante. Vamos lá. Sumiu aqui. Gabriel, vem cá. Me ajuda aqui, por favor. Primeira vez que estou mexendo com esse controlinho, irmão, é normal, viu? Desculpe. Então, vamos lá. O outro tópico também que eu quero falar sobre o Espírito Santo, irmãos, é o Pai. De ninguém é gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O versículo que retrata esse é um versículo conhecido dos irmãos, lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 a 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como o do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama:
Este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. Também, irmãos, olha o que a confissão de fé diz. O Espírito Santo, ele é procedente do Pai e do Filho, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Sabe o que a confissão de fé está querendo dizer aqui, irmãos? É o seguinte: o Pai, ele criou o projeto de salvação. O Filho, ele realizou o projeto. E o Espírito Santo tornou o projeto viável a nós. Ou seja, são três pessoas, mas a motivação é a mesma. É a mesma forma, é a mesma condição de realizar isso no meio dos salvos nele. E as referências estão lá em João 15, 26, versículo muito conhecido da igreja. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Lá em Gálatas também, 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, irmãos, eu acho que as referências que foram dadas até agora são claras para que nós entendamos que Deus, ele é um quando nós falamos de essência. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, igreja, eles têm os mesmos atributos, todos eles são eternos, todos eles, irmãos, presta atenção, eles têm concordância entre si, ou seja, não há discordância nenhuma entre eles. E Deus, meus irmãos, ele é um no sentido de que no projeto redentor da criação, porque ele nos criou, e na nossa salvação, pela qual ele nos alcançou, meus irmãos, o Pai, ele é o criador desse projeto, o Filho, ele é o idealizador, é aquele que consumou o projeto na cruz, e o Espírito Santo é aquele que executa esse projeto no nosso meio, realizando a vontade do Pai. Ou seja, os três, irmãos, os três, eles são, de fato, com características diferentes, mas uma mesma essência, o projeto completo de Deus agindo no meio da igreja. Meus irmãos, vivemos claramente isso lá no batismo de Jesus. Eu quero que os irmãos abrem essa referência que não está aqui no slide. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Abram comigo, irmãos. Nós já estamos no término do nosso estudo. Lucas 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 21 e 22. Olha o que a palavra diz aí, irmãos. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus.
E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em uma forma corpórea, como pomba, e ouviu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Que voz é essa que ele ouviu, irmãos? A figura de quem? De? Hã? Hã? De Deus. E falou a quem? A Jesus. E mostra também a figura do Espírito Santo, que desceu numa forma corpórea. Ou seja, como que haveria a figura só do Filho, ou só do Pai, ou só do Espírito Santo, sendo que o versículo aqui cita as três pessoas, irmão. Está muito claro aqui. É uma das passagens mais evidentes que retratam essa condição da Trindade de Deus, do poder que há nessas três figuras, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do poder que neles há. Outra referência também, irmãos, está em Hebreus 1. Quero que os irmãos abram comigo também, versículo 1 ao 3. Acompanhe comigo, irmãos. Por gentileza, abra a Bíblia. Hebreus 1. Versículo 1 ao 3. Olha o que a palavra diz aí. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Ou seja, é o Filho sendo Deus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Estão vendo, irmãos? Mostrando aqui claramente a figura do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo que executa esse projeto no nosso meio. Outra referência também, abram comigo, irmãos, em Colossenses 1, versículo 15. Vamos lá? Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Hoje nós estamos manuseando bem a palavra, escutando vários versículos bíblicos que realmente dão embasamento para essa doutrina da Trindade, irmãos. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Olha o que a palavra diz aí, irmãos. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Vamos um pouquinho para frente aí, ó, Colossenses 2, versículo 9. Um pouquinho à frente aí, irmãos. Colossenses 2, versículo 9. Esse versículo ele é maravilhoso. Olha aí. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Vamos lá? Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que a palavra fala, passagem de Pedro e Ananias. Olha lá. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu?
e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Então o que a palavra está querendo dizer aqui? Que ali ele estava mentindo para o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo, ele também é Deus, no seu poder e na sua essência. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 a 10. Olha lá, irmãos. O versículo também muito conhecido e muito citado nos cultos. Mas eu digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Outra referência, Hebreus 9, versículo 14. Hebreus. Os irmãos não fiquem preocupados, são muitas referências. Os irmãos, depois essa aula vai ser postada. E os irmãos também, como eu disse no início da aula, se quiserem as referências, eu vou passar referências, irmãos. Tudo aquilo que foi falado aqui hoje, para que os irmãos realmente continuem estudando isso no decorrer dos dias. Hebreus 9, 14. Muito mais, o sangue de Cristo, o Filho, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, o Pai, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, no mesmo versículo, nós vemos as três figuras do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, e para concluirmos esse estudo nessa manhã, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção nessa conclusão, porque realmente ela vai nos posicionar para termos um entendimento mais claro acerca da figura da Trindade. E para que, se nós formos indagados por qualquer outra pessoa, que seja da nossa família, ou um colega, ou até mesmo uma pessoa de outra denominação que venha nos questionar sobre a Trindade, nós vamos ter um embasamento sólido para responder essa pessoa. Nós podemos concluir nessa manhã, irmãos, que todas as passagens que lemos aqui provam para qualquer pessoa que nos indagar o quão robusta é a doutrina da Trindade. Os versículos são inegáveis, meus irmãos, em seus textos e contextos. Tudo aquilo que lemos aqui, trouxemos para os irmãos nessa manhã, há um embasamento doutrinário muito forte. E que todas as igrejas sérias realmente estão embasadas nessas referências. E por que essa doutrina ela é tão sólida dentro da palavra de Deus, irmãos? Primeiro, presta atenção, as três pessoas da Trindade são chamadas pelo seu nome divino em toda a palavra. A Bíblia deixa claro o poder que há na figura do Pai. A Bíblia deixa claro o poder e a divindade que há na figura do Filho. E do mesmo modo, como nós vimos aqui, a Bíblia deixa claro o poder e a divindade que há na figura do Espírito Santo. Isso é claríssimo. Segundo, as três pessoas da Trindade, elas têm os atributos divinos, ensinando que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno, e os três devem ser adorados pela igreja. A igreja deve louvor e glorificação às três pessoas da Trindade. Terceiro, as três pessoas da Trindade, irmãos, elas têm autoridades e manifestações divinas. Isso está bem claro nas referências que deixamos. Irmãos, e para encerrarmos
esse estudo nessa manhã, ao pesquisar sobre a história da Trindade e alguns aspectos relacionados a ela, eu encontrei na história da igreja um homem que viveu ali aproximadamente no ano 300 depois de Cristo, um homem chamado Atanásio. Um homem que, em sua época, defendeu fervorosamente a doutrina da Trindade. Por quê? Porque na época havia inúmeras pessoas que estavam falando contra a figura da Trindade. Estavam pregando que a figura da Trindade não existia. E aprove Deus levantar esse homem aqui, Atanásio, que viveu nessa época aí depois de Cristo, e ele deixou aqui uma explicação que eu quero aqui ler para os irmãos na íntegra. E eu creio que, do mesmo modo que me clareou o meu entendimento, irmãos, acerca da Trindade, eu creio que vai clarear para os irmãos aqui nessa manhã também. Olha o que Atanásio aqui, ele disse em relação à doutrina da Trindade e a figura de Deus, que é aquele que rege a vida da igreja. Preste atenção, irmãos. Olha aqui, que ele disse: todo aquele que quiser ser salvo, é necessário, acima de tudo, que sustente a fé universal, a qual, a menos que cada um preserve perfeita e inviolável, certamente perecerá para sempre. Mas a fé universal é esta: que adoremos um único Deus em Trindade, e a Trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Porque, olha aí, irmãos, porque a pessoa do Pai é uma, a do Filho é outra, e a do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai é não criado, o Filho é não criado e o Espírito Santo é não criado. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado. O Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. Contudo, não há três eternos. Olha aí, irmãos, mas há um eterno. Portanto, não há três seres não criados, nem três ilimitados, mas um não criado e um ilimitado. Do mesmo modo, o Pai é onipotente, o Filho é onipotente e o Espírito Santo é onipotente. Contudo, os três, não há três onipotentes, mas um só onipotente. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus. Presta atenção nesse momento agora, irmãos. Assim o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Contudo, não há três deuses, mas um só Deus. Portanto, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Estão vendo, irmãos? Por que a doutrina da Trindade, o entendimento dela, ela modifica a nossa relação com Deus? A forma que realmente nós nos comunicamos com Ele e entendemos a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, nessa manhã, já encerrando o estudo da manhã, que os irmãos realmente busquem a cada dia, realmente aperfeiçoar, lapidar e entender
quem Deus é e aquilo que a Trindade ela realiza no meio da sua igreja. O que realmente o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. Como os irmãos viram aqui, os dois são divinos. Os dois estão dentro de um projeto redentor de Deus. E os dois, os três, eles governam a igreja. Eles estão no meio da igreja. Eles realizam o projeto redentor de Deus. Que os irmãos realmente possam buscar e entender e se aprimorar naquilo que é esse entendimento acerca de Deus e de sua Santíssima Trindade. Amém, igreja?